Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de março de 2022, bora pro 24º vídeo. Olha, agora tardinho eu tava conversando com uma amiga e ela me confessou que ela também perdeu uma filhinha, né? E ela me confessou que na data que a filhinha comemorava no aniversário de morte da filha, ela foi até o cemitério com os familiares e que aquilo não fez bem para ela, que eles voltaram mal, que eles voltaram tristes. E aí a gente começou a conversar um pouquinho, né, sobre isso. Ela falou que não se sentiu bem, que voltou um filme na cabeça. E aí eu já peguei o gancho pra gente estar conversando um pouquinho sobre assim, como enfrentar essas datas comemorativas, né? Como enfrentar o luto nessas datas comemorativas, né? É até estranho falar comemorativa, mas são datas que marcam, né, a gente na linha do tempo. Eu costumo, quem me segue sabe, que assim, eu criei um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, que me ajuda muito. Isso foi muito natural para mim. A partir do momento que eu entendi que o nosso tempo aqui é diferente do tempo deles lá na espiritualidade, isso para mim fez toda a diferença. Isso me ajudou muito. Por quê? O Fernando Bem, que deu essa explicação e achei muito legal. E ele explicou que a vibração dos nossos entes queridos é uma vibração muito alta. Imagina você pegar uma folha de papel e balançar. Quanto mais você mexe, chega uma hora que você não consegue nem ver. Eu comparei a asinha do beija-flor, mas eu acho que é mais potencializado. Sabe quando você não consegue nem ver de tão rápido? Essa é a velocidade na espiritualidade. Então, ele comentou que nós, para eles, é como se nós estivéssemos em câmera lenta, de tão lento e pesado que nós somos. Então, o tempo para eles lá passa muito mais rápido do que o nosso tempo aqui. Inclusive, na carta da Luna, a última carta psicografada dela, eu vou deixar de novo o link para quem quiser assistir. Ela comenta sobre isso, que ela entende que o tempo pra gente aqui é diferente. Então, resumindo, a partir do momento que eu entendi esse tempo, eu não sofro mais com essas datas comemorativas. Por exemplo, a data de partida da Luna. Por quê? Porque é dia 30 de março de 2017. Então, não é dia 30 de março de 2018, 30 de março de 2019, não vai ser a data de 30 de março de 2017, não é a mesma data. Eu não preciso ficar revivendo tudo aquilo para eu sofrer, porque se eu quiser reviver todos aqueles momentos difíceis, eu não preciso esperar dia 30 de março, vocês entendem? Então, para que eu vou sofrer quando chega essa data? É como se essa data fosse aquele dia, mas não é. Então, isso não me faz sofrer mais. Porém, é uma data que marca um tempo, né? Então, agora eu sei que a minha filhinha vão fazer 5 anos que ela partiu. A gente precisa se localizar nesse tempo. A gente precisa saber quantos anos nós temos. A gente precisa desse tempo, saber calcular esse tempo, mas eu tenho a plena consciência que esse tempo é diferente lá do outro lado, então eu não sofro com isso, gente. Porém, eu conheço algumas pessoas, e em relação ao cemitério, né? Eu também não vou no cemitério. Eu fui uma única vez, não me fez bem, porque o que me trouxe ali? Me trouxe só recordações ruins de um dia muito triste, o mais triste da minha vida. Então aquilo fui revivendo tudo aquilo. Nossa, é como se você estivesse enfiando faca em você mesmo. Então pra mim não funciona, porque a imagem que eu tenho da minha filha e a forma que eu encaro a partida dela e como ela está hoje não combina com aquele túmulo. Vocês me entendem? E quando eu falo isso, não é que eu estou me forçando, não.
aquilo para mim não tem sentido. Então, não tem sentido eu estar ali. Para que eu vou sentir essa dor? Então, para mim, gente, eu sempre digo que o luto não tem manual, não funciona, eu não tenho vontade. A minha filha vive, ela tá próxima, ela tá comigo, sabe? Então, sabe, é um contrassenso eu ir ali. Porém, isso não é uma regra. Eu conheço muitas pessoas que se sentem bem. Eu conheço muitas pessoas que vão ali no túmulo e fazem uma homenagem pro filho e se sentem super bem com isso, passam o dia bem, passam o dia aliviados. Então isso não é uma regra. Cada um faz o que tiver vontade de fazer. A gente não pode opinar, a gente não pode criticar. Vocês entendem? A gente tem que respeitar principalmente o luto das pessoas, a forma que elas querem encarar esse luto. Porém, a partir do momento, a minha opinião, que isso não faz bem para você, não faça. Procura uma outra forma de comemorar, de homenagear o seu ente querido. Então, com esse assunto, né, de como a gente, enfim, enfrentar o luto, né, nas datas comemorativas. Bom, para quem já passou, o início depois da partida é muito difícil. Qualquer coisa vai lembrar o seu ente querido. Qualquer coisa. Seja um jantar, um filme que você vai assistir, tudo vai ser um desafio. Eu falo que a minha filhinha, ela partiu com 6 meses, a gente não teve muita oportunidade de viver muitas coisas. Mas eu sei que para muitas pessoas não, perderam filhos maiores, casados que já deixaram netos, ou que estavam estudando, que tinham planos, enfim, perderam pai, perderam mãe, e então é diferente para cada pessoa. Porém, é um desafio todos os dias, a nossa rotina diária. Tudo vai se tornar um gatilho para você lembrar do seu ente querido. Porém, você sentir, você se permitir sentir tudo isso, todos esses sentimentos, essas lembranças que vão vir que nem uma enxurrada, uma montanha russa na sua cabeça, isso, por incrível que pareça, é a parte saudável da tua cura. Você precisa deixar esses sentimentos aflorarem. Você precisa sentir isso. Você precisa saber que isso é verdade. Apesar de parecer um pesadelo, você precisa se conscientizar disso. Você não pode esconder isso de você. Você tem que se acolher. Não pode chorar quando o ente querido vai embora, porque ele vai sofrer. Gente, pode chorar sim. Você é ser humano, você tem sentimento, você tá com saudade, mas você não pode chorar de revolta. Não é que não pode, não faça isso. Você não deve, né? Mas muitas vezes é difícil também de aceitar. Mas se você puder, não chore de revolta, não se revolte. Volta, por favor, eu queria você aqui. Imagina o seu ente querido lá do outro lado ouvindo isso. Como deve ser difícil. Um vídeo aí que eu gravei de uma psicografia de crianças no além, que foi uma psicografia do Chico Xavier. Os filhinhos não falaram? Mãe, eu sinto aqui a sua dor, eu escuto você chamar. Vocês já se imaginaram assim? Deve ser muito difícil. Então nós como mães, sabe? Eu tinha aquela vontade de não prejudicar minha filha. O amor que a gente tem é tão grande que eu pensava de uma forma de não atrapalhar essa nova fase dela. Sabe? Uma fase de deixar ela em paz, de não deixar ela triste. Então pra mim assim, isso era muito assim, ficava muito claro pra mim, sabe? Na minha cabeça. Eu fiquei tão assim no velório, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, que no velório quando eu cheguei, eu liguei Galinha Pintadinha no celular, deixei rolando. Olha só o desespero. Eu queria tornar aquele momento, a passagem dela feliz, sabe? Eu liguei Galinha Pintadinha, gente. Ficou tocando bem baixinho lá no celular, então eu tinha essa vontade, sabe? De não querer tornar aquilo triste pra ela. É uma coisa incrível, né? Cada um vive o luto de uma forma, né? Então, você vai ter sempre lembranças, histórias, várias coisas que vão trazer esses gatilhos pra você. E você vai ter que saber lidar com isso.
sabe? Acolher esses sentimentos, não fugir deles. E aí você vai estar sendo honesto com você mesmo. Não adianta a gente esconder. É um caminho difícil, um caminho individual de cada um. Cada um vai sentir essa dor de uma forma diferente, porém não precisa ser um caminho solitário. Você pode sabe, pedir ajuda, reconhecer, sabe, fazer silêncio, se acolher, e fazer aquilo que você precisar fazer para enfrentar. Sabe, o começo é muito difícil, parece realmente que você está vivendo um pesadelo, é uma falta, uma abstinência muito grande, uma sensação de desespero, assim, de você falar, meu Deus, eu tô, sabe, me acorda, eu tô sonhando, eu tô tendo um pesadelo. E aquilo fica com você, uma sensação de impotência, de você não poder fazer nada para mudar aquela situação. É um momento que a vida te coloca no seu devido lugar e mostra o tamanho que nós somos, muito pequenos. E daí então, gente, o que fazer? O que fazer então nessas datas comemorativas? A gente pode, por exemplo, manter alguns hábitos que vocês já tinham, você e seu ente querido. Vocês gostavam de ir no cinema? Vocês faziam uma viagem junto para determinado lugar? Vocês ficavam felizes? Então você pode manter alguns hábitos, sabe? Fazer uma sobremesa que o seu ente querido gostava. E aí não deixa de ser assim uma forma de você sentir o seu ente querido próximo de vocês e também de uma forma de homenagear. Olha, eu tô fazendo a sua sobremesa predileta, né? Isso te mantém próximo, né? Você pode fazer o quê? Sabe? Põe um enfeite na árvore de Natal. Com a foto, a Luna tem, a minha sogra colocou. Então, assim, são várias formas que você pode homenagear o seu ente querido. Você não precisa passar mal e sofrendo no cemitério. Se aquilo vai te trazer dor, porque não é só questão de você lembrar ali no cemitério, você vai reviver. Você está ali vendo a sala, você está vendo o túmulo. Então, assim, não é só questão do pensamento, você está revivendo ali. É muito duro, né? E aí, fora essas homenagens, fora você manter alguns hábitos que vocês tinham, a gente pode criar também novos hábitos, sabe? Por exemplo, ser voluntário de uma igreja, de um projeto, sabe? Ajudar pessoas, porque, por incrível que pareça, a morte, ela mexe com a gente de uma forma que a vida passa a ter novo sentido. A gente muda o olhar para algumas coisas. Então, você ser voluntário de um projeto, ajudar crianças, não sei, idosos, algo que te faça bem, sabe? Algo que você vai ver que não é o material que importa mais, sabe? Não é o que a gente tem, é o que a gente é o que a gente faz, que é o que vai ficar, que é o que vai embora dentro da gente. Nada disso vai com a gente nesse corpo, essa roupa, nada. Só vai o que estiver dentro da gente, dentro da nossa alma. Então, quando você consegue criar essa consciência, você ser voluntário num projeto, alguma coisa, te traz um bem, te faz um bem muito grande, te aproxima, sabe? Do seu ente querido, que você sabe que tá lá sem bem material nenhum. Você começa a valorizar as coisas que realmente têm importância. Outra coisa importante que eu ouço muitas mães falando é que eu não posso chorar, porque eu não posso rir, eu tenho vergonha de ir em festas. É como se você tivesse que se autoflagelar. Como se com a partida do seu ente querido você não pudesse mais ser feliz. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. A gente pode até levar um tempo, sabe, para passar essa fase difícil. Eu sempre falei para vocês que, eu até contei no vídeo anterior que eu gostava muito de malhar, academia, que isso para mim perdeu totalmente o valor. Nossa, eu olhava aquilo, não tinha mais ânimo, não tinha mais graça. Então eu concordo que muitas coisas perdem o sentido. Algumas pessoas, eu me lembro que a minha sogra falou, o seu olhar nunca brilhou igual.
e provavelmente nunca brilhe igual como era antes, gente. Né? Por mais que a gente tenha superado, não sei se essa palavra caberia aqui, a gente ainda fica com a cicatriz. Então, o importante é o olhar, é a forma que a gente encara tudo isso e de que forma que a gente levanta, né? Então, você pode ser feliz, você pode ir em festa, você pode ter amigos, você pode rir, sim. Sabe, eu tomei conhecimento de algumas pessoas que falavam na época, nossa, como ela é fria, ela não chora, olha como as pessoas são rudes, muitas vezes sem saber, falam tanta besteira. Então a mesma coisa que eu me lembro assim, que falavam pra mim lá no hospital, nossa, você não protegeu sua família, o demônio entrou dentro da sua casa. Você imagina falar uma coisa dessa pra uma mãe que acabou de perder a filha? Você sente o quê? O que a pessoa quis fazer com isso? O que quis fazer eu sentir? Aquele momento, culpa? Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala pra uma mãe lutada. Às vezes, gente, não precisa falar nada, um abraço que dá, o silêncio. Eu não quero falar nada, só quero te dizer que eu estou aqui pra te ajudar. Porque por mais que você fale qualquer coisa, você não vai conseguir passar dor no lugar, você nem vai querer, não é verdade? Mas você tem que saber usar as palavras, sabe? E só que depois que eu sempre falo que você pega uma maturidade, as palavras das pessoas também você acaba compreendendo, né? Porque é tão ruim, o que falar na hora do luto? É difícil também. O que você vai falar? Então, se você não sabe o que vai falar, melhor ficar quieto, abraçar. É a mesma coisa assim, eu que acredito, né, na vida pós-morte, que acredito que aquilo é só uma passagem, que a pessoa vive em outro plano, vou chegar do lado de uma mãe no caixão, vou falar, fica tranquila, não chora não, seu filho tá vivo. Você acha, gente? As coisas não são assim, a gente tem que ter bom senso pra tudo, né? Então, voltando a falar, a gente pode ser feliz. Você pode sorrir, você pode ir pra festas. E daí se alguém falar, nossa, ela já tá assim pra festa, o filho acabou de ir embora. Seu filho vai ficar feliz de saber que você tá feliz e que você tá vivendo. Engano nosso, e o nosso cérebro tenta fazer isso. Fazer a gente se sentir culpada, sabe? Por exemplo, começar pelo quando a gente começa a desfazer dos bens. A gente tem a sensação que a gente tá desfazendo do ente querido. A gente tem a sensação que a gente está tirando, sabe, o seu filho da sua vida. A gente tem a sensação que o nosso filho está olhando e falando, nossa, você vai jogar minhas coisas fora. Nossa, você não me ama. É essa sensação que a gente tem. E na realidade não é isso. Não é isso. O nosso ente querido não precisa mais daquilo. E foi isso que eu me apeguei quando eu fiz a doação de roupa dos pertences da minha filha Luna. Eu vou deixar também o link para quem quiser rever. É difícil? Como foi difícil. Mas eu tinha a sensação de que eu queria deixar ela feliz. Não falei da galinha pintadinha? É essa sensação. O tempo inteiro eu tinha essa sensação que eu queria homenagear minha filha, que eu queria deixá-la feliz. Sabe, e a doação de roupinhas dela foi uma forma que eu encontrei de aliviar o meu coração e de me aproximar dela. Então você pode sim sorrir e ser feliz. E o autocuidado, você pode se cuidar, vai lá, bota cílios, faz a sobrancelha, pinta o cabelo. Fala, filha, eu vou viver por você, a gente vai se encontrar. Então esse autocuidado também, isso não é pecado, gente. Tá bom? Seu ente querido vai ficar muito feliz. O tempo vai ajudar, o tempo vai amenizando essa dor, essa abstinência, sabe? Experiência própria. Faça as pazes com o tempo, faça as pazes com a saudade. Quando a saudade vier, chora, abraça a saudade, fala, eu tô com saudade. Mas não deixa ficar muito tempo assim, coloca uma música, sabe? Vai fazer alguma coisa de útil, que você vai ver como seu coração vai, sabe, leva a sua energia, não deixa cair o pensamento, a nossa mente fica querendo afundar a gente, sabe? Você fica querendo lembrar, nossa, meu Deus, não tá aqui dos momentos ruins. É incrível como a mente da gente tenta trazer só os momentos ruins. Então não deixa, pra quê? Ficar lembrando de momento ruim? Troca por momentos bons, sabe? É isso, é o tempo inteiro orar e vigiar.
É difícil, gente, não é fácil, tá bom? Mas fica aqui a dica de quem já passou por isso sem ter manual, né? Não tem. A fé ajuda. Busque uma fé, busque respostas, isso não é pecado. Você tem inteligência para isso. Você tem inteligência, você tem o direito de buscar suas respostas para acalmar o seu coração. Não fique na dúvida, sabe? Não é só assim, aceita e pronto, aceita, sem aquilo fazer sentido. Sabe o que acontece quando você aceita sem fazer sentido? A bomba vai estourar uma hora. Quando você não compreende, você vai ficar se enganando, você vai fingir que você não tá brava com Deus. Você vai estar assim, mas você vai estar. Porque você ainda tá se sentindo vítima, aquilo tá te ferindo ainda por dentro. Então busque uma resposta que te satisfaça, sabe? Que te deixe bem, que te convença. Não se amarre por religiões, por crenças. Saia da caixinha, fala, eu vou viver o meu luto, eu vou ter o meu entendimento, sabe? E não aceite, sabe, opinião. Muitas vezes a opinião das pessoas não ajuda, gente. Cada um tá numa evolução, cada um tem uma forma de pensar, entendeu? Então nesse momento de luto é uma coisa muito séria. Os amigos podem ajudar muito, não se afastem dos amigos. Você vai perceber que no começo eles não sabem nem como falar, nem como lidar com a situação. É difícil, não é? Por isso que eu já falava logo, olha, não tenho problema em falar da Luna, falar do que aconteceu, pra mim fazia bem. Eu sempre estive aqui com vocês, né, no pipipi. Tô sempre aqui falando, mas não é todo mundo assim. O meu marido preferiu se calar. O luto dele foi bem diferente do meu. Então cada um tem uma forma de viver o luto. Mas os amigos, pra mim, foram muito importantes. Esse encontro, esse contato com as pessoas. Eu saí da posição de vítima rapidinho. Fica a dica também, viu? Outra coisa, os profissionais. Não tenha vergonha de buscar um profissional. Um psicólogo, uma terapia. Não tenha vergonha se você precisar tomar uma medicação. Eu conheço amigas que precisaram, relutaram, mas no fim elas compreenderam que era necessário. Então busque ajuda de profissionais. Essa dor não é fácil não, gente. Viu? Não subestime a sua dor. Não subestime a sua necessidade de ajuda. Independente de qualquer coisa, de tudo isso que eu falei aqui, só você pode se ajudar. Só você pode sair desse buraco, que é a sensação que a gente tem. Só você, só a sua força interior que pode te ajudar. É um momento de muita superação interior. É um momento que você tem que parar tudo, ressignificar a sua vida. É um momento que você tem que ser forte, não é um momento que você tem que ser fraco. E quando eu falo forte, não quer dizer que você não possa chorar, que você não possa perguntar, sabe? Mas é um momento que você tem que resistir. Resistir, sabe? A vida. Você tem que resistir, não deixar se abalar, se acolher a sua dor, viu? Só você pode se ajudar. Mas o caminho, ele não precisa ser solitário. Viu? Da mesma forma que eu recebi muita ajuda daquelas mãezinhas que entraram em contato, que já tinham passado pela dor, eu tô aqui tentando ajudar de alguma forma vocês. E assim eu finalizo o vídeo de hoje, desejando boa noite, que todos vocês durmam com Deus e com o coração quentinho, tá bom? Um beijo muito grande, fiquem bem, durmam com Deus.